Então, mais uma vez, bom dia a todos. Nós teremos aqui hoje mais uma aula da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos. Eu sou o professor Paulo Vieira e hoje nós vamos tratar de um assunto que finaliza essa disciplina, né? Que é o zoneamento, que vocês iniciaram aí na semana passada, com algumas informações, e hoje a gente vai ver como podemos aplicar o zoneamento com esse olhar dos sistemas urbanos, né? Tá? Mas antes, eu queria ver com vocês aqui outras coisas. A programação nossa aí, né? O professor Vitor informou para vocês aí como vai ser aí nessas 2 próximas semanas, né? Alguém tem alguma dúvida? Só lembrando que amanhã a gente vai ter uma aula para tratar aí sobre a atividade final da disciplina, que é a nossa cartilha, né? Tem que apresentar ela tanto no modo escrito, né? A cartilha de fato, assim como também a apresentação, né? Que é o videozinho, né? Se a gente tivesse aí no modo presencial, você estaria apresentando lá na frente, na sala, né? Mas, assim, alguém tem alguma dúvida em relação às questões passadas, né? Principalmente aí daquele material que eu passei para vocês, do material lá de saneamento, né? Da temática, das atividades que foram passadas aí. Certo. Qualquer coisa, vocês, né, lembrarem aí, mas para o final da aula também, tá? Acaba que com esse modelo aqui, a gente, né, às vezes tem pouco contato, né? Professor, Oi? o Vitor tinha falado que como as aulas acrescentou mais uma semana, que esse trabalho final poderia ficar para a semana que vem, né? A outra. Isso, para a entrega do vídeo e da Isso, cartilha. isso. Ah, tá. Semana que vem. Isso, dia 23 e 24, né? Tá Entendi. bom? E aí, Obrigada. aí amanhã, então nós vamos ter uma aula para orientar, nós vamos dividir aqui os grupos, então aqueles grupos que estão na minha área de concentração, a gente vai, né, fazer uma orientação específica, e o Vitor reúne com aqueles grupos que ele está orientando lá do trabalho, tá? Então Ah, amanhã sim. a gente vai encontrar aqui todo mundo, e aí a gente direciona, e aí os grupos que tiverem mais dúvidas, alguns já encaminharam e-mails, né, mensagens, a gente foi respondendo, mas é como se fosse ver essa prévia, sabe? Dos trabalhos, e aí a gente tirar dúvidas aí para essa reta final aí né, dessa semana e apresentar até a semana que vem. Mais alguma dúvida, gente? Antes da gente entrar na questão do zoneamento em si, né? A gente, então, finalizar, né, a parte conceitual da disciplina, tentando aí, né, ver de forma bem holística e também, ao mesmo tempo, né, essa forma holística, essa forma mais ampla de ver, né, como se a gente estivesse vendo a cidade lá do Google Maps, lá, sabe, quando a gente vê ela assim, lá mais ampla possível, né, antes de dar aquele zoom, assim, para chegar na rua. Então, essa seria, né, uma forma holística, mas enxergando que ali dentro, né, daquelas linhas, daquele cinza que a gente vê, assim, né, da cidade, quando vê nessa imagem de satélite, tem um mundo de coisas, né, um mundo de coisas aí relacionado aqui, no caso, em questão dos sistemas urbanos, né, para ter o básico da infraestrutura para oferecer o quê para a população. Então, vamos começar, então, essa reflexão, essa análise nossa, né,
sobre sistemas urbanos dessa forma. Então, quando a gente enxerga aquelas linhas todas lá da imagem de satélite, a partir, né, dessa disciplina e dessa introdução do curso de engenharia urbana que vocês estão tendo, né, eu acredito que vocês vão começar a enxergar aquelas linhas, aquele cinza lá, com outros olhos, né, ou com outras cores. Só fazendo um parênteses rapidinho, de vocês responderem a minha pergunta, né? Que eu tinha feito antes. Então, aquelas linhas representam aí aquela infraestrutura básica. Muitas vezes a gente não está nem enxergando, né? Ainda visivelmente alguns elementos da infraestrutura, porque eles estão, por exemplo, de forma subterrânea, como no caso das tubulações de água, esgoto, drenagem, né? Esses elementos aí do saneamento, né, do saneamento no âmbito urbano, né, muitas vezes ele não está visível, mas, né, quando a gente visualiza ali, né, o traçado de uma via dentro, né, de um conjunto urbano, onde tem edificações ali, dessas edificações nós temos residências, comércio e tal, então a gente, né, sugere que tem ali a utilização desses serviços. Opa! Falei a palavrinha mágica que eu queria que vocês respondessem, né? Mas vamos voltar lá no meu parênteses, né? Que eu queria abrir. O que eu queria passar para vocês também, né? Assim, nesse primeiro passo aqui do curso de engenharia urbana, que certamente vai mudar muita compreensão suas sobre, né, a questão da cidade, não somente do ponto de vista tecnológico, profissional, que esse é o objetivo nosso aqui, né, formar um profissional, mas também do ponto de vista do cidadão. E aí que eu trago um pouco da minha experiência. Quando eu fui atuar como gestor urbano, eu tinha ali algumas experiências, né, como engenheiro, já tinha quase 10 anos já de atuação na área, né, e já com doutorado, e assim, então já tinha algumas experiências, né, interessantes, mas eu passei a ver a cidade, né, enxergar essa integração que eu estava falando lá no início, né, então a gente vê uma coisa ampla, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê amplo, a gente tem que entender que essas coisas estão integradas, né, o sistema urbano com o sistema de drenagem, a drenagem com o sistema de esgoto, né, com a água de abastecimento, as comunicações, energia, todos esses elementos básicos, de uma certa forma, eles estão integrados dentro da cidade. E a gente tem que trabalhar com esse planejamento integrado. E aí eu passei, então, a enxergar, né, a cidade não mais com aquele cinza que eu falei com vocês, né? Quando a gente abre lá na imagem satélite, inicialmente a gente vê a cidade como se fosse uma mancha cinza, né? Mas eu passei a ver a cidade com outras cores, sabe? Eu comecei a enxergar funções né, integradas dessa cidade, como eu falei anteriormente. Então, a gente espera que vocês, né, consigam, né, a enxergar a cidade com essas cores também, enxergar, né, todos esses elementos urbanísticos, né, agora com uma outra perspectiva, com uma perspectiva de que existe aquela estrutura que a gente chama na engenharia de infraestrutura, né, essas obras com esses, né, elementos aí, muitas vezes dispostos de forma linear, né? Então, a via pública, as redes, né, essas tubulações aí que a gente tem no espaço urbano, né? Então, essa estrutura, né, física aí, ela vai servir, então, para quê? Né? Então, na engenharia urbana, é muito importante a gente ter essa compreensão, não só a compreensão do projeto de engenharia para construir da forma mais sustentável possível, mas também operar e usar da forma mais sustentável possível. E para isso é importante a gente compreender o que? A gente, então, implementa a infraestrutura, nós vamos aprender a projetar, vamos aprender a construir aqui no curso, como engenheiros e engenheiras aí, mas para quê?
Com qual finalidade? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Eu queria que vocês anotassem aí. Então, a lauda dessa aula de hoje vai ser com base em algumas perguntas que eu vou fazer para vocês aqui, e eu queria que, né, a gente tivesse uma interação maior, né, e aí, se alguém que já quiser me ajudar a responder nessa pergunta, senão eu vou sortear aqui. Quem gostaria, então, de responder essa primeira pergunta? Ninguém? Está todo mundo aí com preguiça de segunda-feira ainda? Deixa eu, então, fazer um sorteio aqui. Ó. Vamos pedir, então, para o Jordan, ver se ele consegue nos ajudar. Não tem pergunta, não tem resposta errada, gente, né? Aqui é o momento de aprender, de errar, né? O errado aqui não significa, né? Tão errado assim, tão ruim, né? Assim. Jordan, o que significa, então, a gente, né? Para que, né, a gente, então, está aprendendo a projetar, entender esses sistemas urbanos enquanto componentes, enquanto infraestrutura? Bom dia. Pode Bom repetir a dia. pergunta? Então, a pergunta é essa aí, né? Por que a gente, então, projeta e implanta a infraestrutura dos sistemas urbanos? Ah, Com qual propósito? peraí. É para oferecer o quê para a sociedade? Para aquelas pessoas que Um vivem ali, né? projeto para apresentar um, um conforto maior para a população, com um sistema mais eficiente, por exemplo, que seja bom para todo mundo. Isso, mas esse mais eficiente, esse conforto é do quê? A infraestrutura vai oferecer o quê para as pessoas, em termos aí Por desses sistemas exemplo, urbanos? um sistema viário bem planejado vai permitir que a população tenha um acesso melhor a todos os lugares da cidade, por exemplo, e também um acesso melhor ao trabalho, por exemplo. Isso, essa E acessibilidade, né? Melhora no caso dos sistemas de transportes aí de vias, né? Acessibilidade, não é isso? uhum, E pensando e, nos sistemas lá do saneamento que a gente viu. Então, por exemplo, a infraestrutura a infraestrutura de esgotamento sanitário. Qual serviço? Então, né, a gente está implementando a infraestrutura para oferecer serviço para a população, não é mesmo? sim, Ou por exemplo, um sistema de coleta de água de chuva bem planejado vai evitar, por exemplo, alagamentos na cidade. Um sistema bom de coleta de esgoto vai. Peraí que eu estou tentando achar a palavra. Um sistema eficiente, por exemplo, de coleta de esgoto e de tratamento vai deixar as pessoas numa situação melhor e também vai prevenir doenças, por exemplo. Mesma isso, coisa de sistema eficiente de tratamento e de distribuição de água. essas são as consequências, né, Uhum, positivas da oferta desses serviços, como você colocou aí, uhum, a coleta e o tratamento de esgoto são serviços que a gente vai oferecer a partir da infraestrutura projetada, né, e uhum, construída e operada. Então, essas três funções, né, projetar, construir, operar, e a gente pode acrescentar mais uma, que seria fazer a gestão disso tudo, uhum, inclusive na parte do planejamento, criar as regras, dentro dessas regras as leis, a fiscalização, sabe? Então, olha só, uhum, vocês podem se colocar tranquilamente nessas quatro funções: projetar, construir,
operar os serviços e fazer a gestão dele, né? Essa gestão aí, inclusive na parte de fiscalização também, sabe? Então, a gente vai pensar nessa infraestrutura dos sistemas urbanos com esse propósito, tá? Muito bem, Jordan, muito obrigado. Qualquer coisa você vai, né, também aí apresentando aí, introduzindo para nós, tá certo? Gente, olha só, do zoneamento, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva desses sistemas urbanos, né, básicos que a gente tem, né, para poder oferecer o mínimo de condições para ter esse conforto que o Jordan falou, mas também antes mesmo de pensar numa condição mais, né, uma condição mais assim tranquila, uma condição melhor, mas é a condição básica mesmo, né? Então são os elementos básicos, né? Ter essa acessibilidade, ter aí os serviços de saneamento e ter também os serviços de energia e comunicação. Esses são os elementos básicos que a gente tem na cidade, né? E aí, para a gente pensar nisso de forma integrada, né, no espaço urbano, a gente tem que compreender, então, esse conceito, esse elemento que é o zoneamento, né, o zoneamento urbano, especificamente, que a gente está falando aqui, né? Vocês chegaram a ver o material, né, das aulas passadas, né, aquele conceito de criar zonas na cidade, inclusive um conceito que a gente vem, né, desconstruindo, vamos dizer assim, daquela forma que ele era tratado, né, de forma muito delimitada naquelas caixinhas, né, vamos dizer assim, um conceito caixinha, né, que é aquele conceito que só aceita aquela informação e ele não está aberto para poder se atualizar, para poder se conectar com o meio, né? Então, como se a gente estivesse fragmentando as cidades, né, em zonas ou em áreas, né, com qual propósito? Naquilo que vocês viram lá na aula passada. Quem que vai me ajudar a responder isso? Quem leu, assistiu. E aí, só lembrando, a gente disponibilizou o material do professor Cristiano, que é o professor também aqui do curso, do Departamento de Área Urbana também, que atua nessa parte do planejamento urbano, ele é arquiteto urbanista, vocês vão ter disciplinas mais para frente no curso que vão tratar especificamente desse planejamento urbano, que é que passa por esse ordenamento territorial, que como se fosse a gente criar essas regras de que uso e ocupação do espaço urbano, que hoje nós vamos pegar um exemplo sobre isso. Mas antes de chegar, né, nessa parte aplicada do zoneamento, a partir né, desse uso e ocupação do espaço, eu queria, então, abordar com vocês aqui, debater um pouquinho com vocês esse conceito, né, que estava lá na aula do professor Cristiano, que foi disponibilizada na segunda, e aí na terça o professor Vitor já trouxe uma abordagem mais voltada do zoneamento para a questão da mobilidade, né, o sistema de transporte. O que vocês teriam a me dizer sobre esses elementos, então, básicos que foram apresentados, né, conceituais sobre essa questão do zoneamento? Porque ela, de fato, vai trazer, então, esse olhar, né, mais amplo e, ao mesmo tempo, integrado. Então, a partir desse elemento que a gente vai entender o encaixe desses sistemas urbanos dentro desse planejamento urbano, dentro dessa forma de organizar o espaço urbano, a condição territorial, né? Então, esse ordenamento territorial, né? O que deve funcionar, o que precisa, como que precisa ter aqueles elementos ali e o papel de cada um, né? Mas e aí, pessoal? Alguém que gostaria de trazer aí
alguma informação sobre o material que vocês, né, inclusive, já devem estar apresentando aí um resumo sobre eles, né, para testar frequências. Se quiser comentar o que colocaram no resumo aí. Ninguém? Eu vou perguntar aqui, olha, deixa eu rodar aqui mais uma vez aqui. A Caroline. Caroline, bom dia, tudo bem? Você poderia me responder, por favor, sobre esse material de zoneamento, o que você compreendeu, quais são as suas percepções aí, dúvidas? Pode responder no chat aí também. Está me ouvindo, Caroline? Alguém gostaria, gente? Nós temos que participar, porque isso, né, só o professor falando, não é aula, é um monólogo. A aula a gente precisa de debater, discutir, todo mundo sabe, todo Bom mundo... dia. Oi, bom dia. Assim, uma coisa que eu achei bem interessante que foi dita que é a questão de, assim, do espraiamento da população, sabe? Que a gente tem um território e que, por falta de planejamento, de estudo, de técnicas, o que acontece? A população fica muito espalhada pelo território. Isso faz com que, para implementar diversos os serviços, seja ele de sistema viário, seja ele de esgotamento, drenagem, qual for, fica muito mais difícil você implementar, porque cada grupo da população está numa parte. Então, para você pensar em uma implementação de um serviço, fica mais complexo do que você, por exemplo, planejar vamos dizer assim, a cada quilômetro quadrado, vamos dizer assim, você colocar um número X de pessoas, porque assim você fica mais fácil, mais técnico para implementar esse serviço. Eu acho isso uma questão assim pode parecer óbvia, mas que assim, em questão de visualização, é muito legal, porque a gente não vê isso muito, a gente vê muito esse espalhamento da população. Eu achei bem legal essa fala que foi dita. É muito, muito, muito importante. Vamos passar para a Ana Clara, que depois a gente faz essa reflexão sobre o que a Anália colocou, que é muito interessante, viu, Ana? Essa percepção sua. Mas vamos ver aqui o que a Ana Clara tem também a acrescentar e depois a gente vai abordar. Pode falar, Ana Clara. Completando o que a Anália falou, né, que esse tipo de zoneamento urbano também proporciona muita desigualdade socioespacial. Em alguns lugares, os serviços oferecidos ficam melhor do que em outros lugares. Isso, aí vocês estão querendo colocar, né, que esse tipo de zoneamento... Então, mas antes da gente... Vocês já estão apresentando um olhar bem aprofundado, né, sobre essa forma de ocuparmos o espaço urbano, né? E aí, com essas funções e com sistemas. Mas veja bem, vocês duas ou outros que queiram também entrar aqui na conversa, qual que seria, então, esse conceito de zonear esse espaço nosso que a gente está habitando, que chama ali de cidade, né? Qual que seria esse conceito de zonear? Não fique com medo de errar, não, gente, né? Tem a Anália. Eu diria que seria você, por exemplo, analisar as questões que foram implementadas antigamente,
por exemplo, a ocupação da população que estava antes, você analisar, por exemplo, quais são as demandas da população atualmente, você associar isso com quais serviços que estão sendo ofertados, porque assim, o que eu penso é que o zoneamento deixa de ser assim, você só colocar uma população em um local. É você analisar, por exemplo, como que é um plano diretor de uma cidade, quais são os códigos vigentes. Desculpa te cortar, mas você já está na parte 2. Vamos voltar para a parte 1. Você já está explicando como zonear. Muito bem. É com todos esses elementos que você está apresentando. Mas eu acho que é importante a gente ficar claro o que é esse zoneamento, da parte mais, né, elementar dele, sabe? Mais básica. O que é zonear, Anália? Desse ponto de vista do ordenamento territorial, do sistema urbano. Hein? Pode responder sem medo. Talvez zonear, porque assim, eu fiquei até mesmo na hora de fazer o resumo, eu fiquei um pouco dispersa nessa questão assim, de explicar exatamente o que é. Mas eu tentei colocar no sentido assim, de você ocupar uma área de forma eficiente e técnica. Eu pensei assim. Tá, isso é o que devemos fazer. E que vocês vão ter um grande desafio para fazer por diversos motivos, sabe? Motivos mesmo da ordem técnica até da ordem política. Aí da ordem política que eu falo não é política partidária, é política de sociedade. Cada um tem um interesse comercial, um interesse imobiliário, um interesse residencial, e são, né, cada um puxando para o seu lado, cada um fazendo a sua política para melhor se desenvolver. Tá? Então, aí você já está colocando um segundo momento, que é como devemos pensar no zoneamento. Mas essa palavra zonear, o que ela traz para a gente como elemento básico? O que é esse conceito, zonear? Vou zonear aqui a minha sala. O que significa isso? Seria mais ou menos dividir a cidade em zonas, entre aspas, por funções? Isso. Aí você já trouxe também um outro elemento a mais, né? Que é a lógica. Então, isso. Primeira coisa é a gente entender isso. Olha, nós temos um espaço urbano que ele foi se constituindo, né? Essas orientações do planejamento urbano não vieram quando a gente estava iniciando os nossos núcleos urbanos, que viraram as nossas sedes urbanas, e que hoje a gente chama de cidade, e que está dentro de um perímetro que a gente chama de município, ok? Então, a gente tem ali um núcleo urbano de Ouro Preto que foi se constituindo desde o século XVIII, XVII, né? Final do século XVII, ali, aí constituindo, de fato, no século XVIII, né? Então, veja bem, naquela época não tinha, né, essas orientações. Então, nós fomos ter essas orientações, né? Vocês vão aprender bastante sobre isso, sobre esse ordenamento territorial, essas regras do jogo, vamos dizer assim, sabe? Do espaço urbano, e a gente ficou definindo isso claramente em termos de regra na Constituição de 1988, onde tem um capítulo que fala lá do ordenamento urbano, do ordenamento territorial, sabe? Fala da necessidade de ter o plano diretor, né, de instrumentos urbanísticos para a gente organizar melhor esse espaço. E dentro desses instrumentos urbanísticos, a gente vai ter um que vai falar do zoneamento, que é isso que você falou, que é de definir alguns lugares na cidade, né, zonear essa cidade através de um elemento que seria a função. Né? Qual a minha função ali? A minha função vai ser industrial, vai ser comercial, vai ser residencial, né? E aí a gente vai falar dos usos. Quais são os usos que eu tenho do espaço urbano? Quais são, Ana Clara? Quais usos que a gente pode ter dentro desse núcleo que foi se formando em Ouro Preto? Os usos, os tipos de usos do solo que eu tenho, sabe? A gente tinha um solo e ocupou ele. Com que tipo de uso? Ou com que tipo de atividade? Diga lá.
pode ser comercial, industrial, domiciliar. Isso, a gente foi, então... Aí, o que aconteceu? A gente foi, então, criando essa diversificação de usos. Veio um planejamento, né, e falou, nós precisamos de organizar isso, que está muito bagunçado. Nós temos indústria no meio aqui da população. Aí fica complicado, né? Isso veio... Vocês vão estudar uma disciplina agora no segundo período, chama Teoria das Cidades, que vai trazer essa compreensão desses elementos históricos, desses fatos históricos, né? Que vai, então, remeter aí para esse conceito que a gente tem de cidade hoje, de como organizar a cidade, de como funcionar a cidade. Talvez esse seja o grande desafio da engenharia urbana, que é pensar em como funcionar essa cidade de forma sustentável para isso tudo que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisou, então, de pensar como ocupar. Parte desse solo já estava ocupado, né, por essas atividades, então a gente precisou de reorganizar essas coisas. Então, vimos que não dava para conciliar, né, no mesmo espaço, por exemplo, indústrias que, né, tem ali um processo produtivo que emite muito poluição atmosférica, né? E aí, uns 20 anos atrás, que a gente veio com um maior rigor aí do controle atmosférico, sabe? Da poluição ali que vem da queima, do carvão, ou de um outro elemento que vai gerar aquela poluição, né? Mas geralmente é uma queima de um combustível fóssil aí, né? Ou de um mineral também, né? O carvão mineral também. Então, vai gerar essa poluição aí que é incompatível com um determinado tipo de uso, que é o uso residencial, né, gente? Alguém já morou próximo de alguma atividade industrial que gerava algum impacto? Aí vem um elemento importante, a gente pensar, que é o impacto ambiental. Esse impacto que vai causar, né, tem um potencial de perda ambiental, né, em função de uma determinada poluição ambiental. Mas a gente tem que levar em consideração um outro tipo também de impacto, que a gente vai trabalhar muito na engenharia urbana, que eu acredito que vocês da engenharia urbana vão ser aí, certamente, aqueles profissionais mais capacitados para fazer esse tipo de estudo, que é o estudo de impacto à vizinhança. O estudo de impacto ambiental, ele vai medir o potencial de impacto às questões sociais, ambientais, do entorno daquele empreendimento, sabe? Da fábrica ali, da indústria. Então, olha, ela vai poluir ali, ela vai emitir poluição atmosférica. Qual que é o impacto ambiental disso? O estudo de impacto à vizinhança, ele vai além, ele vai pensando assim, olha, o que isso vai impactar aqueles que estão ali no seu entorno, não somente na questão ambiental, né, mas também na questão de mobilidade. Então, aquela fábrica, ela vai causar algum impacto na questão da circulação local, né? Ela vai trazer ali muitos caminhões, carretas, que vão impactar o sistema de circulação. Então, a gente começa a avaliar por outros elementos, né, esses impactos aí também, sabe? Então, é um estudo urbanístico importantíssimo para a gente, então, avaliar se uma determinada atividade de grande porte, como as indústrias, tem condições de ser instalada naquele local. Então, o primeiro estudo que você vai fazer, ou vai pedir, você vai fazer, se você estiver sendo ali contratada pelo, né, a empresa que está querendo instalar a indústria. Então, ela vai ter que contratar um engenheiro urbanista para poder ver, né, a questão urbanística, né, da fábrica no âmbito da cidade, né, que vai fazer o projeto urbanístico, né. Vocês estão, né, nessa linha aí, da engenharia urbana. Ou então lá no âmbito da prefeitura. Então, vocês estão, né, fiscalizando ou aprovando o projeto. E aí vocês vão verificar, né, se tem essa compatibilidade ou se tem essa viabilidade. A gente usa esse termo para poder, Ana Clara, verificar
se dá ou não dá para instalar uma determinada atividade dentro desse espaço urbano para conciliar com outros interesses, que são esses outros interesses que você falou. Por exemplo, a UFOP é um interesse, né, um interesse educacional dentro desse espaço urbano. O IFMG também. Vocês vão ver lá uma zona de desenvolvimento educacional. Então, a gente vai, então, fazer esse mapeamento da cidade em função desses tipos de atividades ou desses tipos de usos do solo. Mas acaba que ele ficou muito em caixinhas, e o que a Anália começou falando para nós, que acaba não tendo essa integração. Então, a gente começou a margear muito, né, as coisas, e aí criando áreas, né, muito distantes de outras, que acabam prestando funções aí, complementares. Então, uma área só residencial não pode ter atividades comerciais. E aí as pessoas começaram a ter uma necessidade de migrar de uma área para outra, e isso acaba impactando o sistema, por exemplo, de mobilidade e acessibilidade. Então, a compreensão de zoneamento é com base nesses dois elementos. Olha, a gente precisa organizar a cidade em função de atividades, ok? Nós sabemos que tem algumas atividades, alguns, né, usos do solo, que eles acabam sendo incompatíveis para ficar no mesmo espaço, ou próximos, a questão industrial com a questão residencial. Mas outros, a gente começou também a distinguir muito, né, principalmente o comercial aí, do residencial, e isso acabou criando, né, uma setorização na cidade que prejudicou muito a mobilidade. Então, olha, aquela região vai ser uma região de uso misto, que a gente fala. Lá vamos ter a parte residencial e a parte comercial. A outra só residencial. Então, o pessoal precisou de migrar todo para ir no supermercado, né? Por exemplo, para ir no mercado. Aí ele tem que sair do bairro dele e rodar 2, 3 quilômetros para chegar num mercado mais próximo. Muitas vezes porque esse mercado não é autorizado, né? Esse tipo de atividade não é autorizada a ser instalada ali naquele local. Então, isso é importante vocês entenderem. Todas as cidades, praticamente, né, têm já essa regra definida, através anotem aí, da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, esse zoneamento da cidade, depois eu passo a palavra para vocês de novo aí, análise e demais, mas eu queria que vocês entendessem, então, isso primeiro. Olha, a gente tem um espaço urbano, onde, então, precisou de organizar isso em função dessas atividades, ou dos interesses, tá bom? Aí são interesses, basicamente, a gente pode falar residencial, não residencial e misto. Vocês vão ver que a lei das nossas cidades estão definidas mais ou menos dessa forma. A denominação muda um pouquinho, mas o conceito é esse. Residencial, o que não é residencial e o que pode ser misto, pode ser conciliado, né? Então, isso muitas vezes causa conflitos, né? Devido à atividade de cada um, né, devido às consequências, melhor dizendo, da atividade de cada um, que seriam os seus impactos ou possíveis impactos, e muitas vezes a falta de conciliar um com o outro também causa impactos na cidade, como no caso da mobilidade, né? A pessoa mora muito distante do seu trabalho, fica 2 horas. Quando eu morei em Belo Horizonte, né, morei um período relativamente amplo em Belo Horizonte, assim, né? Eu passei meu mestrado e doutorado, né? Então foram mais de 7 anos morando em Belo Horizonte. Então, assim, teve uma época que eu morava na região central da cidade e tinha que ir para o UFMG, né? Onde eu fazia o mestrado e doutorado. Na verdade, o mestrado ainda foi lá no centro, a escola de engenharia era no centro, depois ela passou para Pampulha, mas o doutorado já foi todo lá na Pampulha. Quando eu era na escola de engenharia no centro, eu ia a pé, mas quando passou lá para Pampulha, tinha horários, né, os horários de pico,
principalmente no final da tarde, a partir de 5 a 7 horas, eu ficava 2 horas quase no trânsito, né? Independente se eu estava de ônibus ou estava de carro. Então, isso aí causa esses impactos, porque, né, a minha atividade era distante da minha moradia. Então, isso a gente tem que pensar, que é o tal do adensamento que a Anália falou. A gente tem que pensar numa condição ótima desse tal de adensamento. Alguém gostaria de fazer um conceito para mim de adensamento? Não precisa ser aquele que está no dicionário ou está no livro, não. O que pensa sobre adensamento? Vocês estão pensando em ver quem que vai me responder? Né? A Anália, Ana Clara, sempre bem-vindas a responderem, tá bom? Mas vamos passar também para os outros colegas aí ajudar na conversa. No debate, no diálogo, na aula. Esse tipo de aula, assim... Professor, só antes de alguém responder a pergunta, eu posso só fazer uma pergunta em questão da definição de zoneamento? Pode. É que, assim, em questão de, por exemplo, igual teve na época da Revolução Industrial, que o pessoal saía mais para ir para a cidade, em questão por causa da indústria, por causa de emprego, pode ser considerado como um tipo de zoneamento? Ou Então, ali um dos... nessa questão do processo de industrialização das cidades, né? A própria Revolução Industrial trouxe depois, né, em consequência, esse processo de industrialização, né, da produção nossa, esse confronto de necessidades aí no mesmo espaço. Então, Londres, né, é uma cidade aí, né, bastante histórica nesse processo, né, onde, né, o processo de industrialização iniciou mais intensamente ali na Inglaterra, em Londres. Então, naturalmente, eles passaram isso primeiro, né? No final do século XIX ainda, né? Então, eles já começaram a ter esses confrontos de interesses, né? Então, naturalmente, né, as indústrias causam esse impacto maior na vizinhança, né? E isso ficou claro na perda da qualidade de vida das pessoas. Então, um adoecimento, né, por diversas doenças, né, doenças respiratórias, aí depois nós vamos ver doenças também originadas pela poluição da água. Então, isso trouxe essa necessidade, sabe, de setorizar a cidade, mas nós acabamos levando isso muito ao extremo, essa setorização. Então, talvez essa seja a grande reflexão de hoje. Como a gente pode adensar, sabe? Colocar mais gente no mesmo espaço, mas que não cause aí um conflito, por exemplo, de atividades, né, em função do que elas geram, mas também de uma sobrecarga dos serviços. Então, veja bem, uma coisa é a gente ter lá 10 pessoas usando aí 10 metros de rede. Outra coisa é a gente ter 1.000 pessoas usando esses 10 metros de rede. Vamos pensar numa rede de esgoto, tá bom? Então, se eu tenho 10 pessoas usando uma rede de esgoto, né, em 10 metros, naturalmente a tubulação vai ser menor do que for uma tubulação de 1.000 pessoas usando ali naquele mesmo espaço, não é? Então, esse adensamento, né, que aí a Caroline já trouxe para nós aqui o conceito, né, Caroline? Tudo bem, eu estou vendo aqui essa questão aí da internet, que você falou, não tem problema não, gente. Tá? A gente considera isso, né? O importante é participar, escrevam aí no chat e tudo, né? E aí ela está colocando aqui, olha, adensamento vem a concentração elevadas de prédio para as pessoas morar, sendo alguns em lugares apropriados e outros não, modificando até o cenário local. Além disso, vai ocupando o solo em cidades grandes. Em algumas cidades se concentram no solo. Então, veja bem, essa questão de falar em adensamento, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido mesmo do zoneamento que nós estamos falando, tá? Certo, do centro, né? Tudo bem. Veja bem,
o adensar muito é ruim. Mas vocês viram naquele relatório da Unabitat que eu passei para vocês lá nos primeiros dias de aula, né? Para a gente entender essa questão da cidade diante dessa pandemia que a gente está vivendo, e eles colocaram lá que não era o adensamento o maior problema, olha que interessante, das transmissões da Covid. Então, não era o fato de ter muita... É claro que aglomerou, né, em espaços fechados, sem todo o processo de segurança ou de biossegurança, né? Então, um lugar fechado, com ar-condicionado que circula interno, ou sem ar-condicionado, sem, né, máscara, sem pessoa vacinada e tal, lógico que explode, né, o contágio ali dentro, isso é óbvio. Mas, assim, eles falaram em termos de espaço urbano, né? Então, naquele espaço urbano lá, pelo fato de ter um edifício, né, naquela área, então tem mais gente morando naquela área do que se tivesse só uma casa, né? Então, isso não demonstrou aí maior contágio, mas o contágio se demonstrou muitas vezes maior, conforme aquele relatório que foi baseado não é em uma ou duas cidades do Brasil ou dos Estados Unidos, é do mundo inteiro que eles pegaram ali, né? Exemplos do mundo inteiro. E falava ali que o contágio se ocorria maior justamente devido a essa questão do deslocamento. Então, aumentava o tempo, né? Quanto mais aumentava o tempo de deslocamento da pessoa, da casa onde ela, né, da residência dela até ou o comércio, ou o trabalho dela, isso aí, né, muitas vezes remete aí ao sistema público de transporte, aumentava, então, o potencial de contágio, que aumentava o tempo de contato dessas pessoas, né? E os sistemas de transporte nosso, realmente, eles não estavam adaptados aí, ainda não estão adaptados, né, para evitar ou diminuir, né? Então, a gente teria que diminuir muito, né, a quantidade de pessoas que viajam no mesmo ônibus, né, no mesmo sistema, e aumentar essa quantidade de veículos, né, de veículos coletivos, né, para diminuir esse contato ou essa aglomeração das pessoas. Então, olha só que interessante. O adensamento, desse ponto de vista da Covid, mostrou que ele não era o mais impactante, né? E também a gente tem que pensar em termos de viabilizar aqueles custos para a implantação, depois de operação dos serviços do sistema urbano, através de uma quantidade mínima de pessoas que usam o serviço. E isso é um adensamento ótimo. Então, vamos lembrar disso, tá? Adensar não significa sempre que é ruim, não. A gente não pode viver no âmbito de cidade, e aí, né, as meninas falavam inicialmente que vai, então, criando essas áreas mais externas das cidades, né, loteamentos mais distantes, periferias, e a gente aumenta essa demanda de serviço fora desse núcleo urbano, e vai ficando mais caro, né? Então, você tem que levar uma rede de esgoto, uma rede de drenagem, de água, pavimentar, né, um bairro, um loteamento mais distante, isso aí vai demandar mais recursos. Então, para meia dúzia de pessoas, fica mais caro ainda. Então, a gente tem que ter uma quantidade mínima de pessoas aí para ter esse adensamento mínimo necessário para, então, a gente, né, funcionar bem. Agora, quando adensa demais, né, aí os serviços ficam sobrecarregados também, né? Então, é isso que a gente tem que ter esse controle, né? Deixa eu ver o que ela escreveu mais aqui também. O problema é que, com a pandemia, na minha cidade, teve a diminuição dos transportes coletivos. Então, isso aí é o que não deveria fazer, né? O que era para tirar a aglomeração de pessoas acabou gerando mais dúvida, aumentar, diminuir os serviços, né? Então, é justamente isso aí, né? Porque boa parte dos serviços não pararam, né? Então, eles queriam diminuir a circulação de pessoas justamente do ponto de vista equivocado, que era diminuir o serviço de transporte, onde que tem o maior contágio. Isso está claro naquele relatório lá, né? E vocês viram isso na prática. Onde que é a sua cidade? Caroline, escreve para nós aí.
Aí, Mariana, né? Não é nenhuma cidade de grande porte, né? Então, mas isso aí aconteceu para todo lado, não foi só Mariana, não. Foi da cidade média, né? Pequena para média como Mariana aí, né? Cidades medianas, até cidades maiores, cidades grandes e capitais, né? Então, isso aconteceu para todo lugar, né? Infelizmente, foi um erro, né? Agora, a gente tem que pensar nesse adensamento mínimo das pessoas na cidade, para não gerar esses vazios urbanos, para a gente não investir numa infraestrutura que ela vai ficar sendo ali disponibilizada de forma quase que obsoleta, né? Pouco utilizada. E isso encarece a operação desses sistemas urbanos, tá? Então, assim, feita essa abordagem, né, introdutória, para a gente ter essa compreensão de zoneamento de cidades, eu queria, então, passar aqui com vocês um exemplo, né, e aí já deixo, então, qual é a atividade nossa dessa aula aqui, tá? Que vai valer, então, para essas aulas de zoneamento. Qual o resumo que vocês vão ter que fazer? Olha, essas perguntinhas que eu fiz aí antes, né, que eu pedi para vocês irem anotando, então, que é o zoneamento, né, que relação que ele tem com essa questão do adensamento, com a questão dos sistemas urbanos que a gente falou, vocês vão introduzir, e o que eu queria que vocês buscassem, então, né, na cidade de vocês, a lei de uso e ocupação do solo, e aí eu vou mostrar de Ouro Preto aqui um exemplo, eu queria que vocês replicassem esse exemplo na cidade de vocês. Quem é de Ouro Preto pode replicar o exemplo, mas não igualzinho ao que eu vou apresentar, tá? Vocês vão pegar um outro área, eu vou explicar melhor, mas vão usar essa mesma lei, tá? Então, dificilmente uma cidade aí não vai ter essa lei. Pode ser que a cidade não tenha a lei, que muitas vezes ela é chamada também como Ouro Preto, né? Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Ela pode ter essa palavrinha parcelamento, tá? Muitas vezes ela é só usada lei de uso e ocupação. E aí, quando não tem uma lei específica, ela pode estar, essa parte que fala, né? Essa regra do espaço urbano que fala sobre esse zoneamento, ela pode estar inserida lá na lei do plano diretor. Então, uma outra questão interessante para vocês já irem, né, entendendo um pouco todos esses elementos do planejamento urbano e tal, o plano diretor, antes de tudo, ele é uma lei municipal. É lógico que vocês vão entender como ele é construído, todos os elementos que tem nele, mas, basicamente, ele vai trazer esses componentes dos sistemas urbanos que nós falamos aqui. O componente a mais que ele vai trazer é a questão do desenvolvimento econômico e social, sabe? Mas os outros elementos urbanísticos, basicamente, são esses que a gente viu, inclusive, do próprio zoneamento. Então, se você não achar uma lei específica para a sua cidade de uso e ocupação do solo, procure na lei do plano diretor, que deve ter um capítulo nessa lei que vai falar sobre o uso e ocupação do solo. Ok? Então, vamos lá. Aí, como que é a interpretação que eu queria que vocês fizessem? Só mais um detalhe. Onde eu procuro essa lei? No Google, você pode jogar a lei de ocupação do solo e o nome da cidade, certamente vocês vão achar. Ou então vão lá no site da Câmara Municipal, que é uma lei, né? E aí, assim, a gente entende que essas leis têm que estar acessíveis aí. Agora, gente, ter não significa que sempre está, né? A gente está numa condição onde o Brasil nem sempre as coisas são à risca, né? Então, esse é um primeiro elemento que eu coloco para a vida prática de vocês, sabe? Não fiquem com essa coisa de preto no branco sempre, não, porque as coisas no mundo real, muitas vezes elas não refletem o que a gente tem, né, na base conceitual. Então, não quer dizer que vocês têm que se render à desordem do sistema, não, mas procuram ser, assim, reflexivos e já
pensar que vão encontrar por isso no caminho, certo? E nem sempre quer dizer que está tudo errado, que vocês têm que refazer tudo, não, né? A gente tem que avaliar como que as coisas estão funcionando, né? Entender a realidade das coisas, tá? Mas vamos voltar lá. Então, lá na Câmara Municipal, o site da Câmara de Vereadores, né, do município, certamente vocês vão encontrar. Se não encontrar, manda um e-mail para a Câmara, né? Pode procurar até no site da Prefeitura, mas não é a função da Prefeitura legislar, né? Ela é um órgão executivo, é para executar a lei. Então, a gente está falando de lei, que é essa organização espacial do território, ela está na forma de lei. Então, é uma lei municipal que vai, então, orientar todas essas condutas que a gente está falando aqui do zoneamento, né? Então, se não encontrar de forma acessível, manda um e-mail lá para a Câmara Municipal. Ah, não consegui. Pega de Ouro Preto mesmo, entendeu? Mas eu digo assim, vamos tentando, né, sempre buscar e trabalhar no âmbito da cidade onde vocês moram, estão morando, né? Da cidade onde vocês já viveram, né? Outras cidades além de Ouro Preto, né? Aí, agregando aí essa interpretação, tá? Então, a partir dessa lei, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou apresentar para vocês aqui uma figura que é uma imagem de satélite. Deixa eu pôr aqui. Do Google, tá? Do núcleo urbano de Ouro Preto. Vocês estão vendo aí? Se puder falar aí, eu agradeço, que eu agora não estou vendo vocês mais. Está vendo ou não, gente? Sim. Joia. Então, olha só, isso aqui é uma imagem de satélite, né? Do núcleo urbano de Ouro Preto, mais direcionado perto ao FOP, tá vendo aqui? Olha, o FOP, né? O campus da UFOP aqui, o IFMG, né? Escola de Minas, tá vendo? O bloco nosso aqui do Nugel, né? Salas dos professores do Nugel fica aqui. Pois bem, aí um determinado empreendedor vira para vocês e fala assim, olha, estou sabendo que você é engenheiro urbanista, né? Engenheiro ou engenheiro urbanista, você tem lá seu escritório lá de consultoria para projetos urbanísticos, e aí ele falou, olha, eu sou dono desse lote aqui, ó, tá? Eu sou dono desse lote aqui, e aí eu queria, então, fazer, porque o pessoal entende assim, eu quero fazer um loteamento aqui. Ah, eu quero construir aqui casas, tá? Ele vai falar, eu quero fazer um loteamento. Geralmente o empreendedor, o dono do imóvel, ele quer ganhar o máximo possível, né, daquela área. Ele tem todo o direito disso, né? É você vendendo alguma coisa, você quer ganhar, né, o melhor preço possível naquilo que você está ofertando. Então, às vezes, não está nem muito interessado o que pode, o que não pode se instalar ali. Ele quer vender aquele lote ali, né? Ele sabe que se ele diminuir esse lote grandão aqui que ele tem, que é a gleba, né? Esse espaço, esse lote grande que a gente chama, né, dentro aí desse elemento territorial de gleba, né? Ele tem essa gleba aqui, esse lote grandão, ele sabe se ele fatiar isso em menores lotes, ele consegue ganhar mais, então ele vira para você e fala assim, eu quero lotear isso, tá? Ok. Aí, o que vocês devem fazer? O que a gente tem que primeiro entender aqui em termos de sistemas urbanos? Para instalarmos qualquer coisa aqui, ou, por exemplo, residências, né? A gente vai... nós estamos vendo aqui que o entorno, né? É interessante sempre observar o entorno, né? Primeiro, então, nós estamos vendo que é um bairro que tem uso misto, né? Comercial, residencial, lagoa, né? A lagoa aqui, ó. Lagoa, né? Bauxita, né? Então, a Cooperuro está aqui embaixo, aqui, ó, Cooperuro, né? Tá? Aqui já é uma imagem satélite de 2019, né? Aqui já está instalado como é que chama aqui esse mercado ali? O BH, né? BH, né? Então, é interessante a gente sempre observar o entorno, né? Mas em termos de sistemas urbanos, independente do que vai ser instalado,
que a gente precisa aqui para instalar as atividades? Precisa aprender dos sistemas urbanos. Do que, gente? Precisamos de vias. Hein? Precisamos ou não? Instalar vias aqui, vias urbanas. Se a gente vai fatiar isso aqui em vários lotes. Precisamos, não precisamos? Não só vias, como acesso à eletricidade, encanamento. Isso, você já veio falando os outros elementos aí, os outros componentes do sistema urbano. Né? Os encanamento de quê? Foi o Jordan que falou? Não, foi o Diego. Então, Encanamento de Diego. esgoto, Isso. a famosa... O pessoal fala que para construção acho que é pena d'água, mas só que depois coloca hidrômetro. Tá. Isso lá no sistema de abastecimento de água, né? Então a gente pode falar assim, ó. Diga. Não, pode falar, professor. Isso, aí você vai falar para o empreendedor assim, olha, cara, a gente tem que instalar a infraestrutura urbana aqui. A infraestrutura urbana básica, que é o que vocês viram aqui. Sistema viário, sistema de água, sistema de esgoto, sistema de drenagem, não é mesmo? Vocês lembram aí de algum componente do sistema de drenagem? Qual que é o primeiro elemento do sistema de drenagem? Está junto com a rua ali, ó, com o pavimento da via. Boca de lobo. Antes da boca de lobo, que a gente vai recolher água por ele e vai encaminhar para a boca de lobo. As canaletas? As sarjetas, né? Que está junto ali da via, sabe? A canaleta a gente vai usar num outro elemento, principalmente quando é vias rodoviárias, né? Aí a gente pode ter as canaletas, assim, mas na via urbana a gente não usa canaleta para não causar ali nenhum... Sim, vias maiores podemos até ter canaleta, sabe? Principalmente se ela for fechada, porque é um elemento, né? É um elemento mais profundo, então pode causar acidente, né? Então, no espaço urbano a gente tem que ter cuidado. Então, é sarjeta, sabe? Aquele corte que a gente tem assim, né? Entre o pavimento e a guia, ou meio-fio. Professor, mas não deveria, fazer um estudo do terreno para ver se ele é apropriado ou não para construção, porque no caso de Ouro Preto, tem muitos lugares que tem áreas de risco. Isso. Nós vamos chegar lá, tá bom? Mas antes você vai falar assim para ele, olha, para a gente fatiar isso aqui em lotes, nós vamos então ter que empreender aqui toda a infraestrutura urbana. Tá claro isso, não tá? Nós não temos nada da infraestrutura urbana aqui, né? Primeira pergunta, então. Eu vou passar para vocês aqui o tamanho dessa área, tá? A primeira pergunta é o seguinte: quanto ficaria o custo para empreendermos aqui se a gente tivesse empreendendo um loteamento, né, um novo bairro, tá? Aí eu vou passar mais elementos para vocês chegarem nessa conclusão, tá bom? Então, a primeira pergunta é essa. Qual que é o primeiro elemento que eu vou usar aqui? Eu preciso saber a área total, então anotem aí. Então, primeira pergunta: qual seria o custo para o empreendedor, né, implantar aqui um loteamento, que esse loteamento futuramente vai ser um bairro. Depois que ele implantar tudo, então, informações é importante. A obrigação dele implantar toda a infraestrutura não é da prefeitura, porque o interesse é dele de vender o lote, de ganhar dinheiro. É dele. Por mais que depois ele vai vender isso para qualquer pessoa, né? O interesse é dele. E aí vocês vão ver que parte dessa área, inclusive, tem que ser entregue para o domínio público, para a prefeitura, para o município, tá? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, né? A primeira pergunta professor, diga. Depois você falou aí que tudo que tem que ser feito é por parte do proprietário, né? Depois que tiver tudo pronto, tiver vendido e as pessoas estiverem morando, as vias e tudo que acontece, a manutenção ela fica por conta da prefeitura? Antes do povo morar, já entrega aquilo em bairro, porque assim, dessa área aqui, ele vai apresentar um projeto, vai chegar num acordo com a prefeitura, e a prefeitura fala assim, pode empreender, ou seja, pode construir. O básico,
que é as vias, que é a infraestrutura pública, sabe? E deixar em lotes para ele vender. Aí, antes dele vender, a prefeitura vai lá, fiscaliza e verifica assim, ó, você falou no seu projeto que ia fazer aqui uma sarjeta. A gente, infelizmente, esse é um elemento que sempre falta. Faz lá o pavimento e o povo nunca faz o corte da sarjeta, sabe? Isso é falta de fiscalização da obra. Toda via tem que ter sarjeta, que é aquela, né, aquela inclinação do pavimento junto com a guia. Então, você vê uma via nova sem sarjeta, está errado. Está errado. Porque onde que a água de pluvial vai ser conduzida? Pela calha da rua? Não pode. Pela calha da via é o sistema de transporte, é a circulação de pessoas e veículos ali. Não é a circulação de água. A gente coleta água, por isso que a via ela é inclinada, ela tem uma inclinação, né? 2%, às vezes pode ter um pouco até maior, né? A inclinação da via, assim, justamente para levar água para esse cantinho ali da sarjeta, tá? Então, construiu essa infraestrutura básica, a prefeitura vai lá, fiscaliza e fala assim, ó, fulano, empreendedor, agora você pode vender. Aí, filho, na hora que ele pode vender, então ele começa a vender. Mas antes disso, quando a prefeitura aprova, você vai ver que nessa lei de usucapião do solo, lá no capítulo de parcelamento, fala que as áreas públicas ele entrega para a prefeitura, vira área pública. Então, por exemplo, ele vai ser obrigado a deixar as vias, né? Então, as ruas ali, ruas locais, ruas coletoras, se tiver uma passarela, praça, uma área verde, uma área para escola. Então, dessa área toda aqui, ó, ele vai ter que, então, deixar parte dessa área para esse interesse público, vou mostrar para vocês aqui o que seriam esses elementos de interesse público, e parte ele vai vender. Tá? Então, só para mostrar aqui, então, a outra figura, que vem chegando mais aproximado, então, do lote. Ó. Vocês estão vendo aí a gleba, agora definida? Está vendo ou não? Sim. Tá vendo, né? Aqui, olha, então, como é que vocês podem fazer isso? Então, vocês vão lá, abram o Google, né? Aí, o Google Earth, tá? Vocês vão abrir ele. Aí, pode fazer pelo Google Maps também. E aí, vão escolher uma área onde que não está edificada na cidade, próxima dessa área edificada, sabe? Da área urbanizada. E aí, vocês vão, então, definir uma área, né? Que eu defini essa área, desse local, e aí esse local, olha só, tem uma ferramenta simples lá no Google que você vai definir, né, o polígono, né, uma área do polígono lá, é bem simples fazer isso. Aqui, olha, ele me deu a área, olha, então eu tenho aqui essa área, ó. Esse terreno, então, aqui eu tenho 51.619 metros quadrados, ok? Então, essa é a minha área que eu estou interessado em lotear. Eu sei que local ela está dentro do meu, né, dentro da minha cidade, beleza? Então, essas duas informações são iniciais. Uma pergunta importante é essa, que o empreendedor está interessado. Qual é o custo que eu vou ter, então, para empreender toda a infraestrutura urbana necessária que a prefeitura me exige, então, para vender meus lotes? Eu não posso vender o lote sem fazer isso, tá? Não posso vender aqui, fazer, né, o meu parcelamento aqui, fazer o fatiamento aqui desse lote aqui grandão, que é de 51 mil metros quadrados, né? Passar uma rua aqui de terra aqui, cercar aqui os lotes de 300 metros quadrados, mais ou menos de 400, 500 metros, e vender para o povo. Não posso. Eu tenho que instalar tudo. Sistema de iluminação, sistema de energia, comunicação, rede de água, rede de esgoto, tudo. Vocês vão ver que na lei de ocupação ela traz essas necessidades. Inclusive, quando a gente faz o projeto urbanístico, vocês vão ter uma disciplina só para trabalhar isso. Vocês vão fazer projeto de loteamento, que é isso aqui que eu estou trazendo inicialmente para vocês aqui. É só para ter essa compreensão
dos sistemas urbanos dentro dessa questão do zoneamento, tá? Então, o empreendedor tem que instalar todos os elementos aqui. Agora, os sistemas urbanos, então, por exemplo, uma rede de água, uma rede de esgoto, a própria rede de drenagem, ela está relacionada aí, em termos do que precisa para ela, relacionada ao que vai ser empreendido aqui, o que vai ser ocupado, não é? Por exemplo, se eu tenho aqui vias que vai ser... Esse terreno vai ser ocupado com residências. Então, eu sei que a residência gera um esgoto doméstico, gera um esgoto sanitário. Então, eu vou fazer uma tubulação, um sistema aqui depois de tratamento de esgoto, ou ligar no sistema público, né, para esse tipo de esgoto. Se for não, essa área aqui eu vou fazer um condomínio industrial, um parque industrial. Eu vou gerar um outro tipo de efluente. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui é o seguinte, em função do tipo de ocupação desse solo, nós vamos ter, então, uma demanda determinada para os sistemas urbanos, ok? Então, por exemplo, se essa área aqui me permite ter, eu ter lotes de, vamos colocar aí, 10 mil metros quadrados, então, eu posso dividir essa área aqui em 5 lotes, né? Praticamente aqui de 10 mil quebradinho cada um, e não precisa nem fazer uma via interna. Nós vamos ver que a lei ela vai, né, trazer um direcionamento para essa localidade aqui, que eu não posso ter lote desse tamanho. Então, em função do tipo de uso e de ocupação aqui, eu vou ter, então, uma demanda específica para os sistemas urbanos, né? Desde o tamanho da tubulação. Então, por exemplo, se nessa área de 51 mil metros, tá? Eu posso ter aqui, ó, já antecipando um elemento lá na frente que a gente vai falar, mas que a gente vai ver como que a gente vai definir isso, mas vamos supor que a gente consiga colocar nessa área aqui, em função do tipo de área que eu estou localizado, então, em função do tamanho do lote que eu posso colocar, em função da quantidade de pessoas que eu tenho médio, né, em cada residência em Ouro Preto. Em Ouro Preto, a gente tem uma média populacional de 4 habitantes por residência. Então, vamos supor que eu consigo dividir essa área total minha aqui em 100 lotes. Se eu consigo 100 lotes, o que eu vou pensar em termos de ocupação de pessoas aqui? Ó? Eu tenho uma média em Ouro Preto de 4 pessoas por residência, ou 4 pessoas por lote. Eu não posso colocar aqui, verticalizar nos meus lotes. É só pavimento de 1 e 2 andares. O meu lote só pode ter unidade ou 2 unidades familiares. Então, o máximo que eu teria, se eu tenho 100 lotes, uma média populacional de 4 pessoas, seria de 400 a 800 pessoas nesse local, né? Agora, se eu falo, olha, essa área aqui vocês podem verticalizar ela com até 10 andares. Então, isso aumentaria muito a quantidade de população que teria aqui, né? Isso está definido na Lei de Uso e Ocupação do Solo em função do mapa ou do zoneamento da cidade. Então, nós vamos ver que já é definido esse zoneamento da cidade. Em função de cada tipo de zona da cidade, eu tenho, então, um direcionamento de como eu posso usar e ocupar o solo. Tá? Anotem isso. Então, a lei ela vai trazer o direcionamento em função do zoneamento, como eu posso ocupar e usar o solo em uma determinada área da cidade. Isso vai se resumir em 2 instrumentos práticos dessa lei, que é o mapa de zoneamento e os parâmetros urbanísticos. Anotem, mapa de zoneamento e parâmetro urbanístico, tá? Então, está definida aqui a minha área, né? Então, o que eu tenho que partir? Eu tenho que partir, então, para a lei. Pegar a lei e falar assim, olha, o que a gente pode fazer nessa área aqui? Ó? Então, vamos lá. Aí a gente vai pegar a lei de desocupação do solo. Deixa eu abrir para vocês a lei aí. Não tem que abriu, né? Então, aqui, eu estou pegando o caso de Ouro Preto. A lei, né, de desocupação do solo, de Ouro Preto, 2011. Vocês vão ver que essas leis têm alterações, né, frequentemente.
elas vão se atualizando, elas devem ser atualizadas. Se você está trabalhando, está numa prefeitura que a lei tem mais de 10 anos, né? Pode pensar em renovar essa lei. Inclusive, ela tem que ser renovada com base na renovação do próprio plano diretor, né? Cada 10 anos aí a gente tem que passar, pelo menos uma vez, revisar todos esses instrumentos urbanísticos, como a lei de desocupação do solo, tá? Então, aqui, ó, é a Lei Complementar 93, de 2011, que estabelece normas e condições para o parcelamento. Então, vamos lembrar aí, parcelamento, já essa primeira definição, tá? Parcelamento, então, é dividir aquela área grande daquele terreno, ou em loteamento, ou em desmembramento. Loteamento é quando a gente divide em lotes menores e tem rua lá dentro, tem vias públicas lá dentro. E o desmembramento não, tá? Eu divido em lotes já aproveitando uma via existente. Então, não tem que lançar via lá dentro. Isso ocorre naturalmente em áreas menores, né, o desmembramento. Então, o parcelamento pode ser loteamento ou desmembramento. Ocupação do solo, né? Como eu vou ocupar o solo, que são os parâmetros urbanísticos mais direcionados. Então, eu vou ocupar o solo ali. Qual que vai ser a taxa de ocupação que eu posso ter ali do solo? Eu posso ocupar 90% do meu terreno, eu posso verticalizar ele, né? Quantos andares que eu posso ter ali? Então, todos esses elementos, né, urbanísticos estão relacionados à ocupação. E o uso do solo, ó. Aquela região da cidade ali, quais tipos de atividades que eu posso ter naquele uso do solo? Então, vamos lembrar, uso do solo residencial, não residencial e misto. Então, desses usos aí vão, né, ramificar várias atividades, né? Então, nós vamos ver lá, nesses usos do solo, uma listagem de atividades que pode ter em cada zona da cidade. Então, por exemplo, quem pegou o zoneamento aí para fazer a cartilha? Qual grupo? Alguém do grupo está aí? Tem gente? Amanhã tem que apresentar o que já fez até agora para a gente orientar, hein? Só tem mais uma semana para definir isso, mas vamos lá. Então, quem pegou o zoneamento, o que tem que mostrar para a população é isso. Ó, existe uma lei na cidade que fala onde você pode instalar ou não uma determinada atividade e como nós podemos ocupar os lotes urbanos. Basicamente isso. 90% das pessoas não sabem dessa lei e muitos acabam abrindo um estabelecimento antes de verificar se é possível. Não é só um loteamento, como a gente está vendo aqui, não, mas são estabelecimentos no geral. Muitas vezes, inclusive, pessoas constroem, né, as casas ou fazem um prédio em local onde que não é possível. Então, por diversos elementos que nós vamos ver aqui. Mas olha só, o que a lei, então, traz? Aquilo que eu inicialmente, né, trouxe para vocês inicialmente lá no título da lei. Olha. Então, ela fala sobre a realização desses parcelamentos, a execução de obras de edificações, aí, quanto aos parâmetros urbanísticos, né, que é o coeficiente de aproveitamento, cota do terreno, taxa de ocupação. Esse taxa de permeabilidade, olha, é um elemento muito importante para a questão do sistema de drenagem. Então, vai falar, olha, nessa localidade, você pode impermeabilizar até 60% do seu lote. Aqui, você pode impermeabilizar mais, 80% do seu lote, né? Então, esses são elementos que estão relacionados diretamente com a questão dos sistemas urbanos. Por exemplo, na questão aqui da água pluvial. Se me permite impermeabilizar mais o lote, significa o que em termos de drenagem pluvial? Hein, gente? Sobrecarrega mais um pouco. Vai gerar mais água pluvial para a gente drenar na rua, não vai? Porque quanto mais impermeável está o lote, mais água pluvial vai gerar. Quanto mais, né, permeável, né, o lote está, então mais área de infiltração, né, menos água pluvial eu gero. Então, a taxa de permeabilidade, né, vai falar para a gente, olha, quanto que você tem que deixar
do seu lote, tá? Para a gente evitar essa água pluvial, né? Então, quanto mais impermeável, quanto mais concreto tiver no nosso lote, mais água pluvial a gente gera. E outros parâmetros aí que estão relacionados à questão construtiva, né? E o terceiro elemento, que é a determinação, olha só, da localização de usos e autorização de funcionamento de atividades, tá? Então, esse uso do solo está relacionado com a atividade. Eu posso colocar ali um açougue, eu posso colocar ali uma papelaria, uma fábrica de pipoca. Então, vai estar informado em função desse zoneamento da cidade, né? E, inclusive, olha só, o que o nosso colega tinha falado antes, né? Nós vamos ver que o zoneamento, aqui no caso bem específico de Ouro Preto, ele está bem atrelado à questão das áreas de risco, né? Ouro Preto, devido à sua topografia, condição geológica, geotécnica, ele tem todas essas características aí de áreas de escorregamento, que formam, então, essas áreas de risco. Então, que vai, então, definir também essa questão de como ocupar e qual atividade eu posso empreender ali, né, no espaço urbano. Mas, basicamente, olha só, o zoneamento, no caso de Ouro Preto, tá? Nesse artigo 6º, a gente vê aqui o seguinte, ó, de acordo com o disposto no plano diretor, as áreas urbanas são subdivididas em zonas definidas a partir de condicionantes. Aí o que a Nália colocou para a gente lá, como a gente deve, então, setorizar essas cidades, né? Aí ela já tinha antecipado isso para nós lá, ó, através ali de geoambientais, condicionantes geoambientais, de capacidade de adensamento, que a gente falou, né? Que é aquela de colocar uma quantidade de pessoas num determinado espaço, da infraestrutura existente e potencial. Então, lá, qual infraestrutura já existe? Tem água, rede de água, rede de esgoto, tem via pública, sistema de energia, né? Então, isso tudo a gente tem que verificar, né? Das demandas de preservação e proteção do patrimônio cultural, né? No caso específico de Ouro Preto, tem uma condição toda especial para isso, né? Natural e ambiental e da localização de usos. Então, no final das contas, olha só, quais são os setores das cidades que foram criados para Ouro Preto? Cada cidade tem esses setores aí definidos pela essa lei. Então, olha só, aqui a gente tem zona de proteção especial, que é essa ZPE, zona de proteção ambiental, que é ZEPAM, zona de adensamento restrito, que é a ZAR, zona de adensamento, ZA, zona de desenvolvimento educacional, ZDE, zona de intervenção especial, que é a ZIE, zona de interesse mineral, ZIN, e zona de especial interesse social, que é a ZEIS. Todas essas zonas foram definidas a partir das suas características. Então, por exemplo, ó, essa zona de proteção especial compreende as áreas que contêm valores essenciais a serem preservados nos conjuntos urbanos, resultantes da presença de traçados urbanísticos originais e de tipologias urbanísticas, arquitetônicas e paisagísticas. Então, aquela zona que integra ali, né, o perímetro histórico, né? Muitas cidades não têm isso definido, porque ela não tem um perímetro histórico ou de tombamento histórico, né, definido. Às vezes ela tem até um elemento tombado, uma igreja, né, um prédio, mas não todo um conjunto urbanístico como Ouro Preto tem, com várias ruas, né, com todos os elementos que tem. Então, Ouro Preto é um caso bem especial em relação a isso. Tem outras cidades no Brasil que tem também um conjunto amplo, assim, dentro do núcleo urbano, né, de uma área com essas características, como, por exemplo, Salvador, lá no Pelourinho, o Centro Histórico de São Luís, Maranhão, né, são cidades aí que têm aí tombado, né, ou protegido. Vocês ouviram esse termo tombado pelo patrimônio histórico, que foram áreas reconhecidas, né, foram áreas aí que estão reconhecidas como áreas de interesses aí urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos, como foi colocado aqui. Então, todas essas áreas aqui estão definidas, né? Então, por exemplo, o caso da ZDE, Zona de Desenvolvimento Educacional, que é a área onde a gente tem em Ouro Preto aqui o campus da UFOP, o campus da UFMG, né? Então, para a gente
ilustrar todas essas zonas aqui em função das suas características, a gente, então, ilustra através do mapa. Então, lá na Lei de Desocupação da Cidade, vai ter esse mapa aqui. Vocês estão vendo um mapinha aí? Uma outra? Sim. Ótimo. Então, olha só. Aqui a gente tem a legenda do lado direito, ó, né? Eu vou dar um zoom ali, para a gente ver, então, né, com as cores aqui da legenda, a gente tem a identificação aqui nessa mancha urbana, né, nesse núcleo urbano da cidade, as zonas que foram definidas em função daquelas coisas todas lá, das características geoambientais, da infraestrutura existente, do patrimônio histórico, né, desse conjunto arquitetônico que a gente tem aí da cidade, né, porque, veja bem, a cidade foi sendo construída, sendo constituída, melhor dizendo, antes da própria lei, né? Como eu falei, assim, a gente tem no Brasil essa organização que a gente segue hoje de 1988, né? Então, nossas cidades, mais de 99% delas já existiam, né? Antes de 88. Então, a gente teve que fazer essa análise em função do que já tinha. Então, a gente tem aqui o zoneamento da cidade através dessas cores, né? E aí a gente vai ser mais específico aqui para aquela localidade onde a gente vai trabalhar, né? Que é aquela localidade lá do loteamento. Olha aqui, olha. É essa área, né? Só para a gente nos localizar. Nós estamos aqui na UFOP, né? O campus da UFOP é mais fácil de enxergar, né? Que foi feita uma sobreposição aqui. Pegou a imagem de satélite, né? Um mapa, pode ser imagem de satélite, pode ser um mapa topográfico, né? Plano e altimétrico, né? Fez o levantamento topográfico e aí dos conjuntos, aí, principalmente de vias, né? E de edificações mais relevantes na cidade. Então, nesse mapa topográfico, a gente vê, então, colorindo ele a partir, então, desse zoneamento da cidade. Aqui, ó, a ZDE, lá, Zona de Desenvolvimento Educacional, né? Então, a Bauxita entra nessa condição aqui, inclusive. Não, Bauxita não, desculpa. Ó. Só está aqui o campus da UFOP, né? E o IFMG, tá? Vamos ver aqui na legenda, aqui, ó. Então, ó, a legenda, vamos voltar para a legenda aqui. Ó. A gente tem todas aquelas zonas que foram criadas, né? Zona de proteção especial, olha, no perímetro histórico, né? A zona de adensamento restrito, então a gente pode adensar, mas de forma restrita, essas localidades da cidade, porque são áreas que podem, inclusive, ser áreas de risco, né? Áreas que têm características ali que limitam esse adensamento, né? As zonas de interesse especial da cidade, né? Áreas que têm também alguma limitação. E zona de adensamentos, essas zonas de adensamento, quando não são restritas, são áreas onde a gente pode ocupar com menos restrição de uso, em função da sua característica ou em função da sua infraestrutura instalada. Então, olha só, naquela localidade que a gente está propondo o loteamento, vocês estão vendo que ele encaixa aqui, ó, né? Ele encaixa nessa área, que é uma área, olha lá, definida como zona de adensamento 1, né? Então, ele vai trazer ali, para essa localidade, parâmetros, nós vamos ver lá, né? Parâmetros urbanísticos específicos e o que a gente pode ocupar lá. Então, ele vai falar assim, olha, desse zoneamento, o que a gente pode ocupar, que é o uso, e como a gente pode ocupar, que é, né, os parâmetros urbanísticos. Nós podemos ter lotes de qual tamanho ali, qual que é a taxa de ocupação que eu posso ter ali. Então, isso tudo vem definido em função desse zoneamento da cidade, né? Tá? Aí, o segundo passo, então, o primeiro passo é isso, ó, identificar qual zona o lote está, aquela gleba, né, está localizada. Então, a primeira pergunta é aquela, né, que eu tinha feito anteriormente, que é quais elementos a gente precisa de instalar. Segundo, em que local isso está, que está situado em função do mapa de uso e ocupação do solo da cidade. Ou seja,
em qual zona, né, está instalada, né, a minha gleba, tá? Então, só para pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Zoneamento urbano, né? É o mapa de zoneamento urbano. Geralmente ele é o anexo, né, da lei, tá? Ele está em anexo à lei. Então, nós já definimos, olha, o nosso caso aqui, ó, é zona de adensamento 1. Então, ali vai falar como eu posso ocupar e o que eu posso colocar lá. Então, o segundo passo é esse. Aí vamos voltar lá para a lei. Aí a lei vem trazendo, né, todas essas distinções aí dessas zonas aqui nesse capítulo, né? Mais à frente que eu quero chegar com vocês aqui, ó. Antes de entrar no parcelamento do solo, quer falar assim, ó, então você pode dividir essa gleba aí. Mas olha só um detalhe importante aqui, ó. Não é todas as leis que possuem isso. Ouro Preto é um caso já bastante estudado em termos de risco, né, de áreas de risco, em função do risco geológico, geotécnico, né, e ele já introduziu isso na sua lei, inclusive em função da própria carta geotécnica. Então, Ouro Preto tem um mapa também de risco, de áreas de riscos. Então, se naquelas áreas do mapa está identificado como área de risco, olha o que ele fala aqui, ó. O mapeamento das áreas de risco geológico, de acordo com a Carta Geotécnica de Ouro Preto e suas atualizações, sobrepõe-se ao zoneamento definido. Então, vamos supor, a gente definiu aqui no zona de adensamento 1. Nós vamos ver que naquela área a gente pode instalar ali, né, vender os lotes ali como residencial, né? Para uso aí residencial. Só que, se tiver aquela área ali dentro da área geotécnica definida como área de risco, eu não vou poder mais usar aqueles parâmetros que estão no mapa de zoneamento urbano. Tá? Então, já fez ali uma análise, além daquelas que está do zoneamento, que é falando, olha, ali tem um risco grande de deslizamento. Então, aí a gente tem que retroceder na questão de ocupar aquele espaço. Ou ocupar aquele espaço com, né, elementos mais apropriados, tá? Ou elementos mais, né, específicos. E aí, aquilo que eu falei com vocês anteriormente, que o parcelamento ele pode ser, né, definido como, aqui no próximo capítulo, ele vai falar o parcelamento do solo como loteamento ou desmembramento. Loteamento é quando tem via. Aquela área ali, a gente precisa de instalar vias, né? 51 mil metros quadrados, né? Nós vamos ver que o lote mínimo que eu posso pôr ali é de 300, 400 metros quadrados. Então, né, eu vou ter quantos lotes ali? Mas nós vamos chegar nessa continha antes aí, tá? Então, ele vem trazendo aqui as regras gerais do parcelamento, né? O que não é permitido no parcelamento, né? Ele vem falando aqui da questão das vias, onde a gente pode fazer vias, aqui, ó. Não é possível o parcelamento ser feito em áreas que podem ser inundadas. Um outro elemento também importante quando a gente vai analisar uma área ser ocupada no espaço urbano é esse aqui, ó, declividade. Então, declividade superior a 30 graus ou 30%, né, já fica já restrita para ser ocupada, porque são áreas difíceis da gente, né, instalar os equipamentos e depois deslocar nela. Inclusive, por exemplo, para retirar água de chuva, esgoto, né, áreas muito inclinadas, onde vai ter uma velocidade muito grande dessas águas. E isso causa aí um impacto, né, urbanístico forte. Mas aí, assim, essas leis sempre trazem também restrições, mas elas abrem também para possibilidades de estudos, né, para permitir em função aí de outras características, tá? Então, aqui, olha, nesse próprio dispositivo da lei, ele fala, no caso de parcelamento de glebas com declividade de 30% a 45%, o projeto deve ser acompanhado de laudo emitido por responsável técnico. Então, né, ele, ao mesmo tempo que restringe, ele acaba abrindo uma brecha para permitir. A gente sabe que, de forma construtiva, vocês vão avaliar isso muito do ponto de vista de vários elementos urbanísticos, né? Imagina uma via com 45
dela de inclinação, né? Para deslocamento, né, de pessoas, de veículos, tudo isso aí já é difícil, ainda mais para retirar esgoto, retirar a drenagem, a gente vê com uma velocidade muito grande lá de cima, né? Então, isso é ruim para esses equipamentos urbanos que a gente instala. Então, esse capítulo vem trazendo para a gente aí o que pode, o que não pode, né? O que são as premissas que devem atender. Então, por exemplo, é obrigatório reservar faixas aí de áreas não edificantes. Então, por exemplo, a gente não pode ocupar margens de rio, nós vamos ver isso em outras legislações, como ambiental também. Então, daquela gleba ali, se eu tenho um córrego que passa ali dentro, eu vou ter que extrair desse entorno do córrego, olha só o que a lei está colocando no caso de Ouro Preto, ó, largura mínima de 30 metros em cada lado, a partir da margem do rio, tá vendo? Então, eu vou ter que, não posso ocupar, não posso aproveitar ali para o meu loteamento. Então, essa área eu vou ter que preservar ela e depois, né, entregar para o domínio público sem utilizar. Outras áreas também, como nascente, né, olhos d'água aí, proteger, em torno aí de rodovias, ferrovias, né, dutos. Esse aqui também, olha, quando eu estou passando um interceptor de esgoto, né, aqui está emissários de esgoto, interceptores, redes de drenagem, tubulações de drenagem, então eu acabo tendo essa área ali, né, não edificante, né, ou essa área onde eu não posso ocupar. Então, eu vou ter que desapropriar. Por exemplo, se eu vou ter que passar uma rede dessa, num local onde já existe uma casa, já existe, né, uma ocupação, eu vou ter que, então, fazer esqueci o termo, eu falei aqui antes, acabei esquecendo do termo que a gente usa. Fazer Ixi, agora deu um branco aqui. Mas o fato é que quando a gente está começando, né, um novo loteamento, como está sendo colocado aqui, a gente então tem que reservar, tá vendo? Olha aqui, olha, 5 metros de cada lado. Eu vou passar ali uma rede coletora, né? Quando não é na via pública, mas quando passa por dentro dos lotes, sabe? Ou passa cortando, né, uma área privada, eu vou ter que, então, deixar essa área aí, né, para não edificar ela, porque em caso de manutenção, né, essa área está livre de acesso para a gente entrar ali, né. Também aqui, olha, no próximo de linhas de transmissão e tudo mais, né. Aí vem definindo no próximo capítulo aqui da lei o loteamento, que é o caso nosso ali. Nós vamos ter que lançar uma via ali dentro, né? Quais são as regras do loteamento, né? Ele vem, então, definindo aqui diversos dispositivos, né? Como a necessidade aqui, olha, de instalação de equipamentos, no caso ali, né, de água, de esgoto, energia, equipamentos urbanos, no caso da lei de Ouro Preto, ela distingue, sabe? A necessidade do que precisa ser instalado lá, né? Equipamentos urbanos e equipamentos comunitários. E aí, o segundo ponto do exemplo aqui, né? Seria, então, olha só, isso aqui que a lei traz, olha. Daquela área de 51 mil metros lá, o que a lei está falando? Eu tenho que reservar 35, no mínimo, olha só, 35% daquela área total do imóvel para a gente instalar essas coisas aqui, ó, equipamento urbano e equipamento comunitário. O equipamento urbano vai aí desde as instalações aí das canalizações, né, e vias, né, até os equipamentos comunitários, olha só, que áreas para a gente instalar uma escola, um posto de saúde, uma praça, né, e áreas assim que o interesse público entender que precisa ser instalado lá. Vamos instalar naquele local ali, por exemplo, né, um prédio da prefeitura, né? Então, são essas áreas aí de interesse público, né? Então, equipamentos urbanos e equipamentos comunitários. Então, a gente tem que extrair daquele 100% da área, a gente vai extrair esses 35%. Então, para poder responder a primeira pergunta, olha lá, eu já posso de cara fazer uma estimativa de custo de implantação do loteamento.
Por quê? A gente tinha lá, né, quando a gente viu lá nas estimativas de custo dos sistemas de saneamento, né, da drenagem, do esgoto e da água, eu passei para vocês lá um custo, né, de implantação da área líquida. Não sei se vocês lembram. Vocês lembram qual que era o custo por metro quadrado para a urbanização de uma determinada área? Alguém lembra do valor? O valor estava lá em torno de R$ 65,00 por metro quadrado. Então, nós podemos usar essa referência. Então, veja bem, eu tenho uma área de 51 mil metros quadrados, a lei está falando que eu tenho que retirar pelo menos 35% dela para poder usar com isso aqui, ó, equipamentos urbanos e equipamento comunitário. Então, eu não posso vender essas áreas, ok? Então, o que eu vou fazer? Olha, daqueles 51 mil metros quadrados, eu vou tirar 35%. Quanto que vai então, resultar aí, ou, né, sobrar de área útil? Quanto que é 65% de 51 mil metros quadrados? Só essa continha que eu vou pedir para vocês fazerem e amanhã a gente continua. Eu termino aí amanhã uns 20 minutos da parte inicial da aula. E, gente, quanto que é 65% de 51 mil metros quadrados? 33.150. Isso, essa é a área útil que a gente vai ter para transformar em lote. Ok? 31 mil metros, que você falou, Ana? 33.150. Isso, 150 é importante porque, né, comercializar a gente não pode perder nada. Então, aquele valor que eu passei para vocês nas aulas anteriores era o custo de implantação de todos os sistemas urbanos, né, por metro quadrado de área útil. Então, eu vou multiplicar aqueles R$ 65,00 vezes esses 33.150 metros. Quanto que vai dar? Por favor. Essa é a estimativa de custo que você vai ter que falar primeiro para o seu empreendedor, né? Para o dono lá do lote, né? Ele está pedindo para você fazer o projeto. Primeira coisa, vocês fazerem essa análise, né? Entender a necessidade dos sistemas urbanos, como que a lei exige isso, para justamente chegar nessa questão comercial também, né? Quanto que deu? R$ 65,00 vezes 33.150 metros quadrados. 2.154.750. Isso. Essa é a estimativa de custo para ele instalar rede de água, drenagem, pavimento, sistema de eletrificação. É isso aí. Tá? Então, a primeira pergunta é isso. A primeira pergunta é essa. Vocês vão extrair, então, né, a área pública que é requerida pela lei, aqui no caso de Ouro Preto, 35%. Tem outras cidades que chega a ser 25%, tem outras que falam menos, né? Tem outras, olha só, que não consideram isso que Ouro Preto está considerando, olha, que é o sistema de circulação. Então, Ouro Preto está falando, olha, você pode inserir as vias públicas já nessa área aqui, ó. Né? Muitos lugares não falam, porque entende que o sistema de circulação tem que ser por sua conta. Aqui ele já está assumindo isso, né? Então, sobra mais área para loteamento, inclusive, né? Aqui, então, no mínimo, olha só, Ouro Preto reserva para o loteador 65% da área para ele lotear. 35% ele vai ter que usar com essas finalidades, equipamento urbano e equipamento comunitário, né? E aí o 65 ele pode, então, transformar de fato em lote, tá? Eu já vi, assim, loteador colocar um valor, né? Se o lote, né, a gleba, está numa área mais próxima da urbana ou dentro das cidades, então a área mais valorizada, já começa a ser viável economicamente para ele a partir aí de 40%.
Então, se ele ficar com 40%, 45%, já começa a ser viável para ele. Ainda mais 65%, que é o caso de Ouro Preto, né? Mas pode ser menos de 65%, né, gente? Porque, por exemplo, lá dentro do lote pode ter um córrego. Aí nós vimos que a própria lei fala, olha, você tem que reservar essa área aí do entorno do córrego para não ocupar 50 metros de cada lado, no caso do córrego, né? Se o seu terreno ele é muito inclinado, né? Você tem partes do seu terreno que é mais de 45%, você nem vai poder ocupar ele, né? Vai nem poder aproveitar. Então, você vai perdendo esse espaço, né? Ok? Aí, então, vou encerrar por aqui. Já com as 2 perguntinhas para a aula de amanhã, e quem já puder já ir dando uma olhada, né, já ir levantando isso. Ó, como que nós vamos poder ocupar e qual tipo de atividade nós vamos poder ocupar lá? Tá? E aí vocês vão ver que na própria lei, olha só, lá no final a gente vai ter o que vai resumir, né? Eu mostrei um instrumento, que é o mapa, e aqui a gente tem um outro instrumento, olha só, que é essas tabelas no final, que são os parâmetros urbanísticos, ó, que vai definir como eu posso ocupar. Então, ele vai falando, olha, como que a gente pode ocupar? O nosso lá era ZA1, né? Então, olha só, ele vai falar como que a gente pode ocupar em termos aqui, ó, dos parâmetros urbanísticos, coeficiente de aproveitamento, lote mínimo. Então, ele fala que o lote mínimo nesse local, ó, é de 250 metros quadrados. Então, eu posso ter um lote de 250 metros. Então, se eu quero vender mais lote, porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro assim, então eu divido aqueles 33.150 em lotes desse tamanho, de 250 metros. Quanto que vai dar, Nária? Divide aí para nós, só para a gente ter uma estimativa de número de lotes. Era 33.150 metros quadrados, né? Que ficou de útil. Se eu vou fazer lotes de 250 metros, divide então esses 33.150 por 250. Quantos lotes eu vou ter? 132,6, 132. Isso. Aí, olha só que interessante, só para a gente sair com... Quanto que é um lote de 250 metros quadrados dentro da área urbana de Ouro Preto hoje, gente? Quem sabe? Quem poderia dar uma dica aí? Ninguém? Quanto, Anália? 60 mil eu compro um lote? Ah, professor, depende muito, viu? Naquela região lá. Eu acho que dependendo, não, viu? Não, mais caro, não é? Mais caro, mais caro. Fala com vocês que... Tem um ali na entrada do morro que está crescendo, que eles estão começando a lotear, uma na faixa de 20 mil. Não, mas isso aí é área irregular. Não, mas eu estou falando numa área que assim, que é permitido mesmo. Lá em cima, né? No morro, lá em cima, isso. Mas ali próximo, gente, eu só vi lote acima de 150 mil, 200 mil. Nós estamos falando ali do lado da Lagoa. Quanto que um lote no Lagoa? Teve uma época que teve uma vez que eu vi que estava batendo ali perto uma faixa de 200 mil. Então vamos jogar aí que o lote lá seja 100 mil, tá bom? Que está abaixo do Lagoa, que está entre o Lagoa e a Cooperouro, né? Naquela área ali, sabe? Antes de chegar no córrego lá embaixo, perto do viaduto ali, né? Que passa por aquele bairro ali, Novo Horizonte. Então vamos jogar aqui 100 mil. Então, olha só, 133 lotes que você falou que dá? 132. 132 lotes. Vezes 100 mil, quanto que dá? É, 12 milhões. 12 milhões. Quanto que ele tinha que investir? 2 milhões e pouquinho, né? Que você tinha falado, né? Que é a estimativa de custo de implantação, né? Então, olha aí o lucro dele, né? Em torno de 10 milhões. Sai um lucro muito maior do que ele vender aquele lote todo lá sem fazer o loteamento. Essa aqui é a vantagem comercial do loteamento, sabe? Ele ganha aí em função do que ele agregou, mas para ele ganhar, ele tem que, então, cumprir essa regra do jogo. Aí, gente, eu queria, então, que vocês
colocasse na pergunta 2, né? Como que ele pode ocupar? Basicamente, aqui é falar o tamanho do lote mínimo, né? E trazer esse número de lotes. Os outros parâmetros aqui também são importantes, como eu falei lá, a taxa de ocupação, né? Olha a taxa de ocupação dele lá, olha lá. A taxa de ocupação do lote é de 60%. Ó. Então, ele pode ocupar aquela área lá até em 60%. Olha o coeficiente de aproveitamento, olha. Ele pode ocupar 1,5 vezes, ou seja, então ele pode subir pelo menos mais um pavimento ali, né? Ele pode subir, dependendo da área ali, até mais de um pavimento, tá vendo? Então, é possível verticalizar. Esse coeficiente de aproveitamento vai falar isso. Eu posso aproveitar uma vez, ó. Uma vez, então, significa uma vez aquela taxa que eu posso da área superficial. Se eu posso acima de uma, então eu posso sempre verticalizar, né? E aí a terceira pergunta, essa é a terceira, né? A quarta pergunta, que é essa aqui, ó, que é com que eu posso aproveitar. Então, a lei vem trazendo para a gente, olha só, a classificação dos usos, tá vendo? Em função de cada localidade da cidade. Mas isso aí a gente termina amanhã, tá? Então, ele vai poder lá fazer o quê? Residencial, não residencial, comercial, tá bom? Então, a gente fecha aí com essa quarta pergunta. Primeira pergunta, quais elementos dos sistemas urbanos eu preciso instalar ali? Segunda, qual que é a estimativa de custo para instalar isso? Que é o que nós vimos aqui agora. Terceira, né? Como que eu posso ocupar os lotes ali? E a quarta, quais são os tipos de uso que eu posso ter ali? Eu posso vender o lote para as pessoas usarem só para residencial ou pode ser para uso misto também? A pessoa pode instalar lá um mercadinho, um cabeleireiro, né? Uma livraria. Eu posso para isso? Então, vai definir nesses tipos de uso, tá bom? Eu quero que vocês façam essa avaliação na lei de vocês aí, da cidade de vocês. Quem não conseguir, pega esse exemplo de Ouro Preto, né? Mas tenta usar um lote ali, pega uma área que não é ocupada de Ouro Preto, no entorno, né? E faça essa análise através da lei de desocupação do solo, que eu mostrei do mapa do zoneamento. Ok, gente? Já prolonguei bastante aqui. Vocês me desculpem aí desse adiantar aí, tá? E aí, a chamada, eu vou fazer ela em função dos que estão aqui, tá bom? Quem ficou aí até 10 horas. Quem saiu depois de 10, eu dou a chamada também até 10 horas, tá? No mais, amanhã então a gente encontra às 8h20. Eu vou terminar rapidamente essa parte aqui da lei, e aí, na sequência, a gente reúne com os grupos para ver aí como que está o trabalho. Alguma dúvida? Alguma questão? Mas pode trazer todas essas questões amanhã também. Tá certo, gente? Tudo de bom para vocês, uma ótima semana, né? Deus ilumine todo mundo aí. Amanhã tem mais, tá? Abraço. Bom dia, pessoal. Bom dia. Valeu, obrigado, bom dia.